pessoal, espero que todos estejam bem com saúde. Hoje a nossa aula será sobre um dos cadernos que disponibilizamos para vocês, o do FNDE, que é esse aqui, específico para a execução da alimentação escolar. Como vocês viram, ele está dividido em duas partes, educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos. Hoje nós falaremos especificamente de segurança dos alimentos e do trabalho da equipe da cozinha. Por isso, vocês vão perceber que pularemos algumas partes desse material. Para essa aula, consideramos as dúvidas e dificuldades que vocês postaram na última atividade da plataforma. Algumas dúvidas, infelizmente, não poderemos responder, pois dizem respeito a outros departamentos. Então, o foco hoje será especificamente sobre a execução dos procedimentos nas cozinhas. Questões estruturais, planejamento de cardápios, recursos humanos, vacinação, não serão tratados nessa aula. Todas essas informações serão oportunamente enviadas por seus respectivos responsáveis, tudo bem? Se vocês tiverem possibilidade, acompanhem com o material para ficar mais fácil de entender. Será uma aula um pouco densa, mas totalmente necessária. Se precisarem, assistam aos poucos ou mais de uma vez. Se ainda assim vocês ficarem com dúvidas, liguem para o departamento e resolveremos caso a caso. Eu sei que temos muitas angústias nesse momento e algumas vocês compartilharam conosco. Como não poder abraçar as colegas, os alunos, ter que usar máscara, distanciamento físico. Pessoal, vamos lembrar que esse é um momento que nos exige alguns cuidados, mas tudo passa, isso também passará. Precisamos ter calma, paciência, pensarmos que não estamos sozinhos e temos responsabilidades compartilhadas nas escolas. Lembre-se que toda a equipe escolar está passando pela mesma coisa e que todos acolherão os alunos. Então, o uso de máscaras faciais, o distanciamento físico, a higienização das mãos, o não compartilhamento dos materiais, enfim, tudo que os alunos precisarão fazer também será ensinado, reforçado, acompanhado por outros profissionais da equipe. Nesse momento, vocês precisam focar na realização adequada dos procedimentos que só cabem à cozinha. Então, nós vamos começar pela página 6. Lá na página 6, nós temos as nuvens do saber. O que são essas nuvens do saber? São os significados de alguns termos. Vou chamar a atenção para vocês ao significado de limpeza, desinfecção e higienização. Então, limpeza, nós já falamos isso em vídeos anteriores. A limpeza é a remoção dos micro-organismos, de sujeiras e impurezas das superfícies. A limpeza não mata os micro-organismos, mas quando a gente remove esses micro-organismos, diminui o risco de propagação e das infecções. Desinfecção é a eliminação dos micro-organismos com o uso de produtos químicos. E a higienização é a operação que junta a limpeza e a desinfecção. Quando eu falar de saneantes para vocês, que também tem aí no material, estarei me referindo aos produtos destinados à desinfecção e higienização, como o álcool a 70% e a solução clorada. E antes de mais nada, eu ressalto para vocês que as boas práticas na manipulação de alimentos devem continuar seguindo a legislação vigente e agora nós precisaremos de medidas adicionais. Então, nada disso é muito novo para vocês. Mais uma vez, tudo que vocês já aprenderam sobre boas práticas deve continuar, ok? Bom, vamos lá então. Antes e depois de qualquer higienização, as mãos devem ser higienizadas. Não esqueçam como elas são veículos potenciais na transmissão de vírus, né? Não só do vírus, mas também de outros micro-organismos. Lá na página 26, o protocolo 1 fala sobre a edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios. Algumas partes não cabem à cozinha, né? Exclusivamente a vocês, porque são questões estruturais. O que nós precisamos chamar atenção aqui? Os lavatórios devem estar supridos com sabonete líquido antisséptico sem odor ou sabonete líquido sem odor e produto antisséptico para complementar, como o álcool 70%. Lembrando que o álcool deve ser apropriado para as mãos.
Deve ficar disponível também toalhas de papel não reciclado, outro sistema higiênico de secagem de mãos. Apesar do envio desses itens não ser da responsabilidade de vocês, é importante que fiquem atentos ao abastecimento e higienização dos dispensers, torneiras, lixeiras. Vocês devem lembrar que eu falei num vídeo anterior que as torneiras e os dispensers são veículos de contaminação também, tá? Na cozinha, os lavatórios para lavagem de mãos devem ser de uso exclusivo, ou seja, não devem ser utilizados para lavagem de utensílios e preparo de alimentos. Uma das ações realizadas pela Secretaria foi exatamente a adequação estrutural. Porém, se a escola ainda não estiver adequada, tendo a sua pia exclusiva lá dentro da cozinha, pedimos a gentileza de uma pessoa da equipe de vocês ligar para o departamento e orientaremos o que deverá ser feito. Os cartazes de mãos já foram enviados há um tempo, acho que vocês devem lembrar. Caso da sua unidade escolar esteja com algum problema, esteja variado, também pedimos que nos avise para que sejam enviados novos. Bom, em relação à ventilação, a natural deve ser priorizada, porém é importante que a legislação seja respeitada e as portas e janelas sejam teladas. As portas teladas não devem ficar abertas, pois facilitam o acesso de insetos e roedores, né? Agora, quando a gente vai para o protocolo 2, que também está aí na página 26, a gente vê sobre higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios. A higienização deve ser intensificada e locais como maçanetas, portas, corrimãos, telefones, mesas, interruptores, que antes talvez não tinham aquela atenção, agora nós precisamos higienizar com mais frequência, porque as mãos ficam em constante contato com eles, e aí se tornam veículos potenciais para o vírus SARS-CoV-2. A instrução de trabalho para higienização está descrita lá na página 28, tá? Então tem o passo a passo para vocês. O procedimento continua o mesmo, podendo ser utilizado para desinfecção de utensílios, equipamentos e superfícies sem contato com os alimentos, o álcool etílico, ou isopropílico a 70% ou a solução clorada. Lembrando novamente que aqui em Guarulhos nós temos a lei número 7.192 de 2013, que proíbe o uso do álcool líquido no ambiente escolar municipal. Devemos utilizar álcool em gel a 70% então, caso seja essa a opção de saneante. Antes de aplicar o saneante, passe um pano limpo para secar o objeto que passou já pela limpeza, senão demorará muito para secar após aplicar o saneante. Lembrando que essa secagem deverá ocorrer naturalmente. Jamais misturem solução clorada com outros produtos químicos, pois podem haver reações perigosas e tóxicas. E não esqueçam de utilizarem luvas descartáveis e higienizarem as mãos imediatamente após o descarte das luvas. Para a limpeza de utensílios, equipamentos e superfícies em contato com alimentos, deve ser utilizado detergente neutro e água, e a desinfecção deve ser com solução clorada a 200 a 250 ppm ou álcool a 70% ou ação do calor. O que seriam esses utensílios em contato com alimentos, né? Pois percebemos dúvidas a respeito. São os talheres, pratos, canecas, mamadeiras, principalmente esses. Para a higienização de utensílios, equipamentos e superfícies com contato com alimentos, devemos diluir em 1 litro de água 1 colher de sopa de água sanitária, o que equivale a 10 ml de água sanitária. Resumindo, então, para a higienização de utensílios, equipamentos e superfícies sem contato com alimentos, nós devemos diluir em 1 litro de água 2 colheres e meias de sopa de água sanitária, o que equivale a 40 ml de água sanitária. Então, atentem para essas diluições, porque elas são diferentes quando é para utilizar em local sem contato com o alimento e com contato com o alimento. É muito importante medir essas quantidades. Então, se for possível, usem um medidor de ml. Se a diluição e tempo da ação clorada for respeitado, ela será efetiva sim para eliminar o vírus SARS-CoV-2. Essa foi uma das dúvidas que recebemos.
Tivemos uma outra dúvida perguntando se é suficiente lavar pratos e talheres com água e sabão após a refeição. Não é, tá? Precisamos seguir o procedimento de desinfecção com álcool a 70%, solução clorada ou água quente, conforme a diluição e tempo que falei. E aí no material de vocês tem tudo certinho descrito. O protocolo 3 fala sobre a higienização das mamadeiras, copos de transição, chupetas, latas, recipientes de leite e traz 2 formas de realizar o procedimento nas mamadeiras, copos e chupetas. Então, ambos os procedimentos iniciam com a higienização das mãos, né? Aí depois o descarte dos resíduos e o enxágue. A imersão dos utensílios em água morna com detergente neutro durante 15 minutos, a lavagem com escova exclusiva para esse fim cada um dos utensílios e enxágue com água, tá? Após essa etapa, os utensílios deverão ser escorridos e poderão ser fervidos por pelo menos 5 minutinhos. E aí eles depois secam naturalmente. Ou eles podem ser deixados em imersão da solução clorada por 15 minutos, enxaguados em água e secos naturalmente também. Tanto de uma forma como de outra, os utensílios devem ser armazenados em recipientes individuais com tampa e identificados, então não devem ficar expostos, senão a contaminação ocorre de novo, né? Para a higienização de latas e recipientes de leite, vocês deverão passar um pano descartável com álcool em gel a 70%, deixar secar naturalmente e identificar a lata com o nome do aluno, a sala, data de abertura e validade. Isso vocês já fazem, né? Bom, pessoal, e aí nós chegamos então ao protocolo 5 e peço atenção ao procedimento, principalmente se na sua escola não será realizado desse jeito, tá? Se não era realizado desse jeito. Todo o lixo da cozinha deverá ser reunido em um lugar específico, por exemplo, do lado de fora da porta dos fundos da cozinha, para que o pessoal da Proguaru leve ao lugar de recolhimento pelo caminhão de lixo. Combinem com a gestão de vocês para que sejam definidos horários, locais que facilitem esse serviço e o fluxo do lixo, sem representar maior risco de contaminação. Esse lixo não pode ficar passeando pela escola, principalmente no horário que tem alunos, ok? E o protocolo 6 fala sobre os manipuladores de alimentos, então essa é uma parte que muito nos interessa. Os manipuladores de alimentos são as pessoas que entram em contato direto ou indireto com os alimentos nos locais onde os mesmos são processados, tá? Então isso vocês já sabem também. Então, cozinheiros são manipuladores de alimentos. Como sabemos que o vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa para pessoa pelo contato próximo, há necessidade de redobrar os cuidados com a higiene pessoal, do local de trabalho e dos alimentos. Então, dessa forma, se faz necessário o distanciamento físico de pelo menos 1 metro, usar máscara facial, higienizar as mãos com frequência, seguindo o que já mostramos como higienização adequada. Lá, aqui na apostila, tem o passo a passo na instrução de trabalho, tá? É a instrução de trabalho número 10. Algumas coisas que sempre falamos, precisamos ter mais cuidado agora. Então, evitar ao máximo ficar conversando quando estiver manipulando alimentos, não cantar, assobiar, comer. Se tiver necessidade de se revezarem devido ao espaço, peçam ajuda à gestão para se planejarem. No protocolo 7, sobre saúde e higiene dos trabalhadores, também há algumas instruções que vocês já estão acostumados. Eu quero chamar a atenção que utilizar adornos, unhas pintadas, calçados abertos, cabelos desprotegidos, continuam não sendo permitidos. E celulares, Cris? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante de vocês. Celulares não devem ser utilizados onde há manipulação de alimentos. Isso não é nada novo, pessoal. Nós já falamos inúmeras vezes, né? Independente disso, todos os funcionários devem higienizar o aparelho com álcool a 70% quando chegarem na escola, tudo bem? Os uniformes são importantes e indispensáveis. Eles também devem ser utilizados somente nas dependências da escola durante a jornada de trabalho.
Se for sair no horário de almoço, tem que tirar o uniforme? Tem, tá? E aí depois quando chegar, coloca de novo. Eles devem ser trocados diariamente e guardados em locais específicos para o transporte quando sujos, assim como os sapatos. Os procedimentos para higienização de uniformes e sapatos estão bem detalhados lá na página 42 do material. Os uniformes podem ser adquiridos pelo ProRede. Converse com a sua gestão caso haja necessidade de aquisição, de reposição ou de mais trocas. Os sapatos e uniformes sujos não devem ser guardados no mesmo local. Então, quando vocês forem transportar para lavarem em casa, coloquem em sacos separados, tá? Bom, vamos lá para o protocolo 8, então. O protocolo 8 traz a conduta e etiqueta respiratória dos manipuladores de alimentos e o 9 traz a higienização das mãos. Bem, nós já falamos um pouco sobre cada um em outros momentos, né? Mas eu quero chamar a atenção ao ato de levar as mãos ao nariz, orelhas, cabelo, boca, máscara, né? Que muitas vezes são ações automáticas, mas nesse momento, e principalmente porque vocês são manipuladores de alimentos, nós temos que nos policiar ao máximo. As mãos devem ser higienizadas com frequência, não só quando forem manipular alimentos, mas também antes e depois das atividades, quando tocar e trocar a máscara, quando manipular lixos, antes de vestir e após tirar as luvas, quando pegarem dinheiro, celular, mercadoria ou qualquer outro objeto que não pertença à sua atividade. Então, lavagem de mãos é essencial, tá? A higienização das mãos. E finalmente, né, chegamos ao uso de luvas e máscaras descartáveis, que também muitos perguntaram lá na nossa plataforma. As máscaras são de uso obrigatório. Elas precisam ser utilizadas em todo momento? Precisam, mas elas precisam ser trocadas a cada 2 a 3 horas ou antes, se caírem no chão, rasgarem, perfurarem, estiverem úmidas ou molhadas, com sujeira aparente ou danificadas, tá? Antes de colocar a máscara e ao tirá-la, temos que higienizar as mãos. E quando a máscara for retirada, tem que ser colocada em sacos plásticos, de papel ou uma necessaire que provavelmente vocês já têm, que seja adequada para isso. As máscaras sujas e limpas não podem ser misturadas, tá? Senão há contaminação. A instrução para a lavagem das máscaras está na página 47 do material. E aí algumas pessoas perguntaram se a máscara deve ser usada no momento da cocção, ou seja, do preparo do alimento. Sim, ela deve ser utilizada. Se ficar úmida, deve ser trocada, tá? Aquele escudo facial, também conhecido como face shield, pode ser utilizado como medida complementar, mas ele não é obrigatório e nem deve ser utilizado como substituto, tá? E precisa também ser higienizado, tá? Pessoal, é muito importante que as máscaras sejam utilizadas adequadamente. Elas não devem ser retiradas para falar e nem deslocadas para queixo, pescoço, nariz, topo da cabeça. Então não adianta usar máscara com o nariz aparecendo, isso não é efetivo, tá? E as luvas, né? Alguns de vocês também perguntaram. O uso de luvas não é uma medida efetiva se não for associada à adequada higiene das mãos. Pode inclusive ser uma fonte de contaminação. Então, ela pode ser utilizada? Pode, em alguns momentos específicos, né? Como para servir frutas higienizadas, biscoitos, pães, atividades que vocês precisem fazer e levar diretamente nas mãos dos alunos, o alimento. Mas, atenção, de novo, elas devem ser trocadas quando finalizar a tarefa e utilizadas somente para aquele momento. Então, não pode colocar luva, servir biscoito, pegar prato, cortar alimento, tudo sem trocar a luva. A higienização das mãos antes e depois tem que ser feita, não esqueçam disso. E vocês receberão luvas e máscaras que vocês também questionaram, tá? Bom, vamos lá agora falar um pouquinho sobre a entrega de mercadorias. Eu acho que essa foi a parte que vocês demonstraram mais dúvidas. Então, mesmo que essas dúvidas permaneçam, a gente pede que vocês liguem no departamento e a gente vai tirando um a um, ok?
Bom, os nossos fornecedores estão cientes das boas práticas que devem ser adotadas, tá? Incluindo a frequente higienização das mãos, o uso obrigatório de máscaras, etiqueta respiratória e a higienização dos caminhões. Vocês escreveram muitas dúvidas a respeito do recebimento e eu vou tentar contemplar todas aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, sabemos que muitas vezes não é possível verificar as condições do caminhão de entrega porque ele fica estacionado longe, né? Não fica próximo de vocês. Mas, na medida do possível, observe as condições de conservação e higiene do veículo. O ideal é que os entregadores não entrem na cozinha, porém a gente sabe que às vezes não há outro jeito. Então é importante que seja disponibilizado o álcool gel a 70% para eles e que seja pedido que eles sigam as recomendações de higienização das mãos, proteção dos cabelos e o não compartilhamento de objetos. Os entregadores não devem ficar circulando na cozinha, isso é importante, tá? As não conformidades devem ser relatadas ao departamento para que nós possamos tomar as devidas providências. As mercadorias não devem ser colocadas diretamente no chão, vocês sabem disso, então são pallets que precisam ser usados e deve-se evitar colocar nas bancadas de preparo. Caso seja indispensável fazer isso, porque não tem outro lugar, higienizem a bancada depois, tá? Verifiquem se as embalagens e os produtos estão íntegros e retire das embalagens secundárias e terciárias. Então, recapitulando aqui para vocês, eu vou dar até um exemplo. As embalagens terciárias é onde tem várias embalagens secundárias e as secundárias contêm a embalagem primária. Então, o que seria, né, na prática? A primária é a que tem o contato direto com o alimento. Então, por exemplo, no biscoito, essa é a embalagem primária. Essa, a de papelão, é a embalagem secundária. Se essa embalagem estivesse junto com outras caixas dentro de uma embalagem maior, a embalagem maior seria a terciária, tá? Então, caso as mercadorias só tenham a embalagem primária, elas vão precisar ser higienizadas com álcool a 70% antes de entrarem no estoque, tá? Se tiver as outras embalagens, o que vocês vão fazer? Tirar dessa embalagem secundária ou terciária antes de entrar no estoque ou no freezer e essa embalagem vai precisar ser descartada. Essas caixas não podem ser reutilizadas e não devem ser estocadas, mesmo se forem higienizadas. Essa é uma instrução que vocês já sabem, ela já existia, tanto estoque quanto freezer não devem ter caixas de papelão, tá? Não haverá a necessidade de higienizar pacote por pacote de bolacha nesse caso, uma vez que elas já estão aqui, né, dentro dessa outra caixa há um tempo, né? Então tem o tempo aí da permanência do vírus, tá? Lá na página 54 tem um quadro sobre essa persistência do novo coronavírus nas superfícies. Então é importante que vocês estejam atentos a isso, tá? Para os hortifrutis, sabemos que o desafio será grande, porque nós sabemos também que é super corrido na escola. Mas nós temos duas alternativas viáveis. Então, primeiro, a gente pode higienizar os hortifrutis no recebimento e armazenar em recipientes higienizados e com tampas, ou também em sacos plásticos não recicláveis e limpos, aquele de primeiro uso. E aí, sabe que a gente usa para congelamento? Pode ser naquele, tá? Os hortifrutis que passarão por tratamento térmico ou cocção devem ser armazenados em recipientes limpos, como caixas plásticas vazadas. Ou a segunda opção, eles podem ser armazenados em caixas plásticas fechadas, com tampas ou sacos plásticos, para serem higienizados depois. Então, Cris, não dá tempo, a gente não consegue fazer tudo isso na hora que tiver recebimento. Tudo bem, então façam isso que eu falei, coloquem em caixas plásticas fechadas e higienizem na hora que forem utilizar. Não tenho caixas, conversem com a gestão, né? Tem aí o ProRede que pode ser utilizado para comprar caixas plásticas também, tá? E aí nós tivemos uma dúvida que vocês mandaram, como fazer com os ovos, né? Se as bandejas dos ovos estiverem protegidas com plástico, elas corresponderão à embalagem primária. Isso quer dizer que deverá ser higienizada com álcool a 70% antes de armazenar.
Caso os ovos venham em embalagens de papelão e não estejam protegidos com plástico, as caixas de papelão deverão ser descartadas e os ovos deverão ser colocados em caixas plásticas com tampas. Gente, atenção, os ovos não devem ser lavados. Eles já passaram por lavagem na indústria. A casca do ovo é porosa e muitas vezes lavando a gente empurra a sujeira lá para dentro, tá? A exceção é se estiverem com muita sujeira, mas isso deve ser feito somente antes de quebrá-los, né? Antes do preparo. E nesse caso, o departamento deve ser informado sobre isso para que as providências com o fornecedor sejam tomadas, tá? Agora, se esses procedimentos de recebimento não forem possíveis em sua unidade, tem uma outra alternativa, que é uma sala, né, que esteja desativada ou em desuso e as mercadorias podem ser colocadas lá para quarentena. E aí, respeitando o tempo de persistência do vírus nas superfícies, que tem lá na página 54, no quadro que eu falei para vocês, tá bom? O papelão, por exemplo, deve ficar em quarentena por 4 a 5 dias. Tá? Controlem sempre a data do recebimento, para que o período correto de quarentena seja respeitado. Essa sala, bem como suas prateleiras, mesas, bancadas, deve ser higienizada com frequência, tá? Se vocês precisarem de ajuda para ajustarem esse momento, nós estamos à disposição. Então liguem para nós e nós ajudaremos a traçar as estratégias para o recebimento mais seguro, tudo bem? E aí nós chegamos finalmente à preparação dos alimentos, né? Em relação à higienização de hortifruti, mesmo que tenham sido higienizados no recebimento, eles necessitarão de higienização mais criteriosa quando forem destinados à utilização. Ou seja, eles vão precisar ser lavados um a um com água corrente potável, retiradas as partes que estiverem ruins, com pragas, brotos, e aí deverá ser feita a desinfecção por imersão na solução clorada por 15 minutinhos. Então, lembrando, né? Uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. E aí depois o enxágue com água corrente e potável. Pessoal, é muito importante, não deve ser utilizado detergente na etapa de limpeza, porque pode contaminar o alimento e ser tóxico para quem vai consumir. E o vinagre não mata micro-organismos, então ele não é eficiente para desinfecção, não adianta deixar lá em imersão no vinagre, tá bom? Os alimentos crus, higienizados e sem higienização, os semi-preparados e os prontos para consumo não devem ter contato devido ao perigo de contaminação cruzada. Então, é uma coisa que vocês já sabem e costumam já ter esse cuidado. E aí nós estamos chegando lá ao fim, né? E a última parte que falarei será o protocolo 16, que é sobre a exposição, distribuição e o consumo do alimento preparado, né? Sabemos o quanto o momento da refeição é importante para a socialização, né? Mas nesse momento é importante que continue o distanciamento físico e o não compartilhamento de utensílios, tá? Todas essas orientações, bem como a retirada e troca de máscaras, contarão com outros profissionais da equipe também, então fiquem tranquilos, as crianças vão ouvir isso a todo tempo desses profissionais. Nesse momento, nós não utilizaremos os balcões térmicos de self-service durante a pandemia toda, tá? Então, a dinâmica que será adotada vai depender do porte da escola, do espaço físico, do tamanho da equipe, tá? O porcionamento dos pratos deve ser realizado por vocês, cozinheiros, como já é em algumas escolas. Se tiver filas, os alunos serão orientados por professores e os demais profissionais da equipe escolar sobre o distanciamento, que sempre que possível deve estar assinalado lá no chão para facilitar, né, a visualização e o cumprimento, tá? O cumprimento disso. Talvez algumas unidades optem por servir diretamente nas mesas. E se houver ajuda de outros profissionais, esses profissionais também devem higienizar as mãos adequadamente antes de levarem os pratos até os alunos. Poderão ser utilizadas luvas descartáveis, mas novamente eu ressalto para vocês que as luvas são uma medida complementar, tá? Então não substitui a higienização das mãos e deve ser utilizada exclusivamente durante a atividade.
ela é uma proteção para os alimentos e não para as mãos. Os pratos não poderão ser montados antecipadamente e empilhados. Na verdade, esse nunca foi um procedimento adequado e, mais do que nunca, nós devemos corrigi-lo. Os talheres não devem ser disponibilizados em recipientes para que os alunos peguem. Eles devem ser colocados no prato, que já será entregue diretamente ao aluno, ou deve ser entregue diretamente nas suas mãos. Tá? Antes da sua utilização, devem ficar protegidos em recipientes com tampas, isso é importante. E os alimentos não devem ficar expostos, pessoal. O lixo deve ser retirado após o término da distribuição e do consumo. E alguns de vocês perguntaram se os pratos e talheres poderão ser devolvidos pelos alunos em uma bacia já com a solução clorada. E eu quero que vocês pensem comigo agora nesse momento se esse é um procedimento que vai respeitar o tempo necessário para a ação do saneante, né, que é a solução clorada, e se a etapa de limpeza, onde as sujidades, os restos são retirados, também será respeitado. Muito provavelmente sua resposta será não. Vamos pensar aqui na correria da cozinha, né? Então não dá para fazer isso, tá? E aí, finalizando, eu gostaria de pedir para vocês, mais do que nunca, compartilharem essas necessidades com a gestão da escola. Então, a necessidade de utensílios, uniformes, de ajuda, de planejamento no fluxo, né? Enfim, a cozinha não só faz parte da escola, como é totalmente indispensável, tá? Casos que eu não consegui contemplar aqui, que não foram respondidos, liguem para nós e também daremos o apoio necessário. Um grande abraço para vocês, obrigada pela paciência e até mais.